Oi, olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Case Startup Summit. Espero que vocês estejam aproveitando muito do nosso evento. E hoje eu estou aqui para falar uma coisa muito especial, estou muito feliz de anunciar isso para vocês, que é o lançamento do Mapeamento de Comunidades 2020. Esse projeto que eu tive o prazer aí de comandar durante esse ano, é um projeto aí da B Startups, esse ano com a participação aí, com a correalização do Sebrae. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês de como foi esse projeto, o que nós pesquisamos durante esse ano e o que você pode esperar desse material, que agora, se você está assistindo esse vídeo, já está disponível para você fazer o download e acompanhar os dados aí sobre todo o Brasil. Bom, queria começar me apresentando, não sei se você já me viu aí em alguma outra programação aqui do nosso evento, mas muito prazer, eu sou a Ana Flávia, eu sou do time de marketing RP da B Startups já nos últimos 3 anos, e esse ano eu assumi a missão de fazer a parte de conteúdo e informação, então todos os mapeamentos, pesquisas e reportes aqui da instituição, entre eles o mapeamento de comunidades, que é um projeto que nós já desenvolvemos há 3 anos, e eu vou contar um pouquinho deles aqui para vocês. Bom, tudo começou com essa provocação lá em 2018, que a gente tem essa ideia de que se a gente não consegue medir alguma coisa, a gente não consegue gerenciá-la. E uma comunidade, ela nada mais é ali, né, do que exige que você conheça um pouco mais para ter as diretrizes para o futuro dela. O nosso objetivo aqui é sempre fomentar o ecossistema de startups, é fazer com que cada vez os empreendedores tenham mais espaço, mais chance para se desenvolver. Só que para a gente conseguir avançar, né, ir para os próximos passos, a gente primeiro precisa saber onde nós estamos, identificar qual é o nosso momento, quais são os números que a gente tem hoje para apresentar, e aí sim conseguir traçar metas e objetivos para o futuro. Então foi muito pensando isso que a área de informação começou a se desenvolver e que os mapeamentos começaram a surgir, para a gente trazer dados confiáveis, relevantes, dados que realmente tragam informação sobre o mercado e que nos ajudem não só visibilidade, né, para os outros players, para que todo o Brasil entenda a força e a potência que a comunidade empreendedora no Brasil tem, mas que também a própria comunidade se reconheça, consiga entender em que momento que ela está e quais são os pontos que ela pode trabalhar para evoluir. E aí, foi aí que surgiu, então, um pouquinho da área de informação, essa nossa célula aí que traz muito uma função de desenvolvimento de startups, a gente tem esse papel de fomento, e nós entendemos muito o nosso papel aqui, né, como agregador de informação. Eu sempre falo que nós não fazemos nada sozinhos, então nós contamos aí com todos os estados do Brasil, com comunidades, com curadores e líderes de comunidade em cada região que nos ajudaram a captar dados, a trazer esses insumos aqui, e o que nós estamos trazendo hoje é o resultado de tudo isso, é um trabalho feito em conjunto e que mostra aí o todo do Brasil e nos ajuda a direcionar ações e identificar oportunidades. O nosso objetivo, principalmente com o mapeamento, é que ele sirva realmente como um guia para que você, de qualquer região do Brasil, conheça as startups das outras regiões, conheçam comunidades emergentes em todo o país, conheça cidades que ainda estão se desenvolvendo e que já têm ali uma veia empreendedora sendo desenvolvida e que para elas também consigam se enxergar nesse estudo e planejar suas ações para o futuro. E aí eu quis trazer um pouquinho aqui de como nós geramos informação para o mercado, né? Onde você pode encontrar essas informações. Hoje, nossos principais pilares são a radiografia do ecossistema, que ela é um mapeamento que é feito, avalia as startups a nível nacional, então eu falo que é realmente radiografia, porque é um raio-x, né? Como se a gente tirasse uma fotinho do ecossistema de startups e trouxesse os dados ali daquele momento para o Brasil no nível geral. E aí nós temos o mapeamento de comunidades, que é esse que estamos lançando agora aqui no Case Startup Summit, que é um mapeamento que traz não só dados sobre as startups, mas também sobre os atores do ecossistema, e eu vou contar para vocês mais um pouquinho sobre como foi esse processo. E o diagnóstico de comunidades, que eu falo que é um complemento aqui do mapeamento, porque ele avalia o grau de maturidade de cada um desses pilares. Eu já vou contar para vocês quais são esses 6 pilares e por que eles são importantes dentro de uma comunidade. Mas no diagnóstico, o que a gente faz é entender qual é o grau de maturidade de cada um desses pilares para a comunidade e com que ela consiga desenvolver aí os seus próximos passos. Além disso, nós temos os mapeamentos de nichos, que aí são mapeamentos mais segmentados, mais focados aí em verticais, como o mapeamento de EdTech, que nós lançamos no começo do ano, ou alguns outros estudos também nichados do mercado.
Eu não coloquei aqui o Startup Base, mas também, se você não conhece, é a nossa base de dados do ecossistema. Temos aí mais de 13 mil startups mapeadas. Ele também é um material vivo, né, em dados em tempo real. Ele nos mostra as informações do ecossistema brasileiro no nível Brasil, né, geral. Bom, tudo começou esse ano com uma pergunta importante de o que é uma startup. Não existe certo ou errado, né? Existem diferentes abordagens e formas de se falar do que é uma startup. E aí nós fizemos aí uma pesquisa no mercado, vimos aí algumas definições oficiais e resolvemos definir aqui uma definição institucional, a B Startups, do que é uma startup, para ser o norte aí de todo o nosso trabalho de pesquisa e para a gente conseguir ter uma definição melhor aí para os rumos desse mapeamento. E aí eu trago aqui para vocês a nossa definição de que startup é uma empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, capaz de gerar valor para seu cliente, resolvendo um problema real do mundo real. Oferece uma solução escalável para o mercado e, para isso, usa a tecnologia como ferramenta central. A gente tem muito essa ideia de que um negócio ágil e enxuto é o segredo, né? É o grande fundamento aí de uma startup. Nós estamos falando de ambientes de incerteza e nós estamos falando de um ambiente onde a tecnologia é aliada, mas não é ferramenta principal. Então, a partir dessa definição, dessa abrangência que a gente teve de startups, nós começamos o nosso trabalho de pensar no mapeamento e de ver como a gente ia trazer essas informações do mercado da melhor maneira possível. E nós começamos com o que compõe uma comunidade, né? Eu sempre vejo que as pessoas acham que quem é de fora, né, do ecossistema me pergunta, mas o que é comunidade? É onde as startups estão reunidas? Sim, uma comunidade é um conjunto de startups, mas não é só isso. Eu sempre falo que uma startup, ela não nasce sozinha, ela não se desenvolve sozinha. Ela precisa de apoio, ela precisa de alguns outros elementos que ajudem com que ela consiga crescer, com que ela consiga trabalhar melhor e se desenvolver. E esses apoios, né, esses outros eixos aí, é o que nós chamamos de pilares. Então, hoje, na B Startups, a gente considera 6 pilares que compõem aí uma comunidade. Então, nós temos aí acesso a mercado, talento, densidade, cultura, acesso a capital e interação com o governo. Então, tudo isso são elementos, eixos que estão atrelados à comunidade de startups e que ajudam com que ela consiga se desenvolver. Então, nós temos aí em cultura, né, como uma comunidade consegue desenvolver a sua cultura, uma cultura startup, que é uma cultura que tem uma integração muito grande, que tem troca de conhecimento, que tem fomento ali para aqueles empreendedores. Então, nós avaliamos coisas como quais são os eventos que acontecem naquela região, quais são as histórias inspiradoras que fazem com que estimulem o surgimento de novas startups, com quem tenham a inspiração, né, os cases de sucesso. Imprensa, os evangelistas, quem são os líderes de comunidade, quem são aquelas pessoas que passam a mensagem, que ajudam a agregar a informação, né, e formar uma comunidade por aí. Quando a gente fala de densidade, a gente fala de suporte. Então, quais são as estruturas de suporte e de fomento que existem naquela região? Então, para uma startup se desenvolver, ela precisa que existam hubs de inovação, que existam coworkings, que existam espaços de troca de conhecimento, né? Grupos de conhecimento, e aí pode ser desde grupos menores, meetups, happy hours numa sexta-feira que reúnem empreendedores para trocar experiências. Então, tudo isso ajuda a formar densidade com que uma startup encontre uma rede de apoio. Acesso a capital, claro, talvez seja um dos principais pilares aí que sustentam e que ajudam o desenvolvimento de startups, que é a parte de financiamento. Então, como funciona e como está aquela comunidade com relação a investidores anjo, a aceleradoras, a outras formas de investimento. Então, se realmente elas conseguem encontrar capital para conseguir colocar uma ideia, tirar uma ideia do papel e desenvolver, ou conseguir passar ali de uma fase de validação para uma fase de tração. Então, lógico, o acesso a capital é fundamental. Ambiente regulatório, o relacionamento com o governo também é muito importante para ajudar no fomento de comunidades e de startups. Então, se existem programas do governo, se existem editais abertos que facilitem essa comunicação, se existem oportunidades do governo de conversar com essas startups e ajudarem ali naquele fomento. Então, esse relacionamento também entra aí como um eixo importante.
E aí nós temos também talento. Quando a gente fala de talento, nós estamos falando de mercado de trabalho, de colaboradores. Então, se existe dentro da academia, né, das universidades, se existe uma geração e um aperfeiçoamento de profissionais para essa área, então se nas universidades existem incubadoras, existem programas de fomento ao empreendedorismo, tem muitas universidades que os TCCs ou que os trabalhos finais são voltados para o empreendedorismo, ou tem agências ali dentro da própria universidade que ajudam a desenvolver essas ideias, então entra nessa parte de talentos, assim como a retenção de profissionais, entender o quanto o mercado de startups dentro daquela região, daquela comunidade está desenvolvido e faz com que as pessoas permaneçam naquelas comunidades, permaneçam nas startups e tenham ali profissionais aptos para trabalhar e para conseguir desenvolver uma startup. E, por fim, o acesso a mercado, que aí a gente está falando do relacionamento entre startups e corporate, né, que são as grandes empresas. Quais são as grandes empresas dentro daquela região, dentro daquela comunidade, que conversam, que dialogam com startups, que compram insumos da sua tecnologia, que fazem esse tipo de relacionamento e que estão abertas ali a ter uma troca e diálogo com as startups. Então, esses são os 6 eixos, né, os 6 eixos principais que a gente fala, que precisam, não necessariamente estar todos em 100%, existem diferentes níveis, e aí por isso que o diagnóstico vai trazer esse grau de maturidade, mas são os 6 pilares aí principais quando a gente fala de uma comunidade. E o que nós mapeamos, né? Então, nós entendemos o que é uma startup, entendemos quais são os elementos principais para estarem em volta ali de uma startup, formar a comunidade. Como o nosso próximo passo foi o que nós mapeamos, né? O que você pode esperar do mapeamento de comunidades? Bom, o mapeamento, ele traz 4 informações principais que vocês vão conseguir encontrar, então eu trouxe aqui um pouquinho. A primeira delas é o mapeamento de atores. Então, justamente entender dentro desses 6 pilares que eu acabei de falar, quais são as pessoas em cada comunidade que estão atuando hoje, né, em relação a isso. Então, quais são os atores? E aí são pessoas, instituições, organizações, empresas que estão ativamente atuando naquela comunidade em cada um desses pilares. Então, você consegue encontrar hoje na nossa página do mapeamento todas as cidades mapeadas e essa lista de atores de cada uma delas. Então, você de qualquer lugar do Brasil que quer conhecer melhor essas comunidades, quer conhecer como se relacionar com atores em cada uma dessas comunidades, você pode agora acessar o documento e encontrar essas informações de cada uma das comunidades mapeadas. Um overview regional. O mapeamento de comunidades, ele é agrupado por região. Então, vocês vão ter 5 mapeamentos para fazer o download, um para cada região do Brasil. Então, você tem logo no começo desse mapeamento uma visão regional ali para você entender como que está aquela região em relação a perfil de startups, em relação a faturamento, investimento. Então, você vai ter ali uma informação bem sobre a região do Brasil para você entender. E depois a gente entra no perfil das startups. Se você acompanha aí as redes sociais, as nossas coisas ao longo do ano, você deve ter visto que nós rodamos um formulário de pesquisa durante aí o ano de 2020 em todo o Brasil, que era para a gente entender um pouco mais de como está o perfil das startups em cada região. E o resultado, então, é esse raio-x também por comunidade. Então, em cada comunidade, você vai encontrar ali informações sobre a startup. Então, perfil de maturidade, segmento, modelo de negócio mais comum, qual que é a faixa de faturamentos, as informações sobre investimento dessas startups. Então, todas essas informações vocês vão encontrar dentro de cada região e dentro de cada comunidade mapeada. E o diagnóstico, como eu falei, ele é o segundo passo aí da nossa pesquisa, em que ele vai trazer essa avaliação mais qualitativa, onde a gente vai entender qual que é o grau de maturidade de cada uma desses pilares. E aí, esse diagnóstico, ele vai ser lançado em breve, então fiquem acompanhando aí os nossos canais, porque em breve a gente vai lançar todos esses diagnósticos, e aí ele vai trazer essa visão aí de maturidade para cada comunidade mapeada também. E as novidades de 2020, né? Nós resolvemos esse ano trazer novas informações e novos insumos que a gente sentia que estava falta dentro do nosso ecossistema. Então, eles entraram no estudo deste ano, coisa que a gente não tinha nas últimas 2 edições do estudo.
O primeiro deles é os dados sobre diversidade. Nós sentíamos muita falta de ter dados relevantes sobre diversidade no ecossistema brasileiro, especialmente a nível Brasil. A gente tinha algumas pesquisas muito pontuais. Então, esse ano nós mapeamos dados sobre diversidade. Então, nas 5 regiões do Brasil, você vai encontrar informações relevantes sobre gênero, raça, identidade, gênero, enfim, várias outras questões sobre diversidade. Então, vocês vão conseguir acompanhar. O impacto do Covid, esse foi um ano completamente atípico, né? Acho que pegou muitas pessoas de surpresa. Então, nós também colocamos algumas perguntas para a gente entender qual foi o impacto que teve esse ano nas comunidades, no dia a dia, na verdade, das startups, né? Qual foi a principal dificuldade que elas enfrentaram, se houve contratações, se houve desligamentos, para a gente entender mais como que funcionou esse ano aí em relação a isso. E os polos de startups. Até nos últimos 2 anos, nós fazíamos um mapeamento de comunidades emergentes. Isso porque nós sentíamos muita falta de ter informações de mercado fora das grandes capitais. Nós queríamos chegar até lugares que até então não tínhamos muitas informações. Isso há 2 anos atrás. Hoje, a gente percebe a evolução do ecossistema e quanto nós estamos cada vez mais conectados e quanto esse ano, inclusive, todo mundo no online, foi mais interessante ainda perceber o quanto uniu ainda mais as regiões, as cidades e as comunidades de todo o Brasil. Tem sido lindo de ver, inclusive, esse relacionamento, mas nos últimos 2 anos o nosso foco era ir atrás de comunidades que estavam começando, que não estavam com tanta visibilidade ainda, para trazê-las para o mapa. Esse ano a gente entendeu que nós já tínhamos conseguido trazer isso nas outras comunidades, nos outros mapeamentos, e achamos que valia a pena também incluir as grandes capitais, ou seja, as comunidades que já estão maduras, que já têm aí um nível de desenvolvimento maior, mas ainda assim a gente mapeá-las para poder ter dados importantes e relevantes para o mercado, e a gente até conseguir fazer aí comparativos a nível nacional com toda a comunidade, e realmente ter uma radiografia aí do Brasil de forma mais completa. Então, esse ano vocês encontram, além das comunidades emergentes, vocês encontram mapeados a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis. Então, pela primeira vez, essas 4 cidades e grandes polos aí de startups foram mapeados e estão aí com informações atualizadas e novíssimas para o mercado. E o diagnóstico por comunidade também é uma novidade desse ano. No ano passado, a gente começou a desenvolver a metodologia do diagnóstico, chegamos a fazer com algumas pequenas comunidades ali, para testar, inclusive no Falcon, que a gente realizou no ano passado, que foi um evento para líderes de comunidade, mas esse ano a gente está trazendo o diagnóstico para todas as comunidades. Então, cada comunidade que participou do mapeamento vai ter essa informação sobre grau de maturidade e vai conseguir ter um comparativo ali um pouco melhor para pensar ali, principalmente os líderes de comunidade e os grandes, né, que estão à frente aí da comunidade, consigam pensar e planejar suas ações para o futuro, para trabalhar melhor e conseguir, enfim, ter esse desenvolvimento da comunidade. E aí eu não quis trazer aqui muitas informações para vocês, porque realmente isso está bem completo, eu espero que vocês acessem, mas eu trouxe aqui alguns insights para vocês do que vocês podem encontrar de material. Alguns dados importantes que a gente já consegue ver aí do mapeamento é que 73,2% das startups do Brasil nunca receberam investimento. Esse é um dado bem importante da gente entender. Investimento é um dos pontos que a gente tem pouca informação ainda no mercado e sempre é muito questionado por imprensa, por outros players. Então, nós temos algumas informações bem interessantes sobre essa questão de investimento, de onde ele vem, e como que ele está se distribuído aí nas regiões do Brasil. Então, vocês podem conferir essas informações. 26,3% das startups do Brasil não tem nenhuma mulher no time. Esse é um dos dados que a gente já pode falar sobre diversidade, e tem muitos outros no estudo completo. Então, informação importante também, 2020, o tema de diversidade está mais do que necessário, tem sido muito debatido, mas às vezes a prática não necessariamente equivale a todo esse discurso. Então é legal a gente ver o quanto nós realmente, em que momento nós estamos aqui do ecossistema e como nós podemos elaborar práticas e como nós podemos nos desenvolver para ter um ecossistema cada vez mais diverso, cada vez mais inclusivo e realmente transparecendo a diversidade aí para todo o Brasil. 51,1% das startups sentiram que o maior impacto esse ano, por conta do Covid e tudo, foi na venda e na aquisição de clientes. Então, realmente, a aquisição de clientes ou a atração ali de insumos para sua startup foi o ponto aí que mais pegou a maioria das startups no Brasil. Então, no estudo também tem algumas outras, você vai entender quais são essas outras opções, vai conhecer um pouquinho mais também sobre desligamentos e contratações que aconteceram agora em 2020.
e 59,1% das startups no Brasil tem entre 1 e 5 pessoas no time. Então, a gente vê que ainda tem um ecossistema muito de startups, que realmente é aquela ideia de startups enxutas, com times menores, desenvolvendo ali o seu negócio e desenvolvendo a sua startup. Então, nós temos aí quase metade, mais da metade das startups aí com times realmente enxutos. Esses são só alguns insights, algumas pinceladas de cada uma das informações, como eu disse, dados sobre investimento, diversidade, impacto do Covid e dados sobre perfil das startups. Então, eu peguei um númerozinho de cada, mas com certeza tem muito mais material. Então, fica aqui o meu convite para você. Se você quiser conhecer os dados completos das regiões do Brasil, já está disponível para você um mapeamento. Eu coloquei aí um pequeno spoiler, não tem muitas informações, mas você já pode, se você está me assistindo, você já pode acessar o nosso site, é www.abstartups.com.br. Lá tem uma partezinha de pesquisa e informação, e lá já está disponível para você baixar os 5 mapeamentos de comunidade. Como eu falei, você vai ter gráficos e informações sobre todos esses pilares que eu comentei com vocês, e também você vai ter acesso à página de documento de atores, onde vocês vão conhecer cada uma das comunidades mapeadas, quem são os atores, quem são as pessoas que estão ativamente trabalhando em prol da comunidade, ajudando as startups a se desenvolverem. Então, se você quer conhecer mais da comunidade de uma região específica, se você quer se conectar, essa é a sua oportunidade. Então, já fica aqui o meu convite para você acessar esse material e aproveitar e trazer mais insights para você dessas informações. E aí, antes de finalizar aqui a minha fala, eu queria muito agradecer e dizer que a gente não faz isso sozinho. Então, queria agradecer mais uma vez ao Sebrae, Nath, o Ale, todo mundo que nos acompanhou nessa jornada, né, com essa correalização. Mais uma vez, o ecossistema unindo forças e unindo expertises para a gente trazer realmente o conteúdo relevante, dados e informações que realmente vão ajudar e agregar o ecossistema. Então, mais uma vez, muito obrigada. Temos também nossos parceiros estratégicos e regionais que nos ajudaram e nos apoiaram nesse projeto, além de todos os nossos mantenedores, que são as empresas que acreditam no nosso trabalho, então aí todo ano ao nosso lado, apoiando e fomentando o ecossistema empreendedor. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado. E eu também não podia deixar de agradecer às comunidades, né? Como eu digo, a gente não faz nada sozinho, e isso aqui é o resultado de um trabalho feito muito em conjunto. Então, eu queria agradecer a todas as comunidades do Brasil que estiveram comigo, a todos os líderes de comunidade, a todo o time do Sebrae de cada região, que também esteve ali comigo, falando dias e noites aí durante todo esse ano para a gente conseguir atrair as startups, conseguir fazer essa pesquisa rodar, mostrar a importância de informação para o mercado, né? O quanto é importante a gente ter dados atualizados, o quanto isso nos traz relevância, o quanto isso nos empodera, não só como comunidade, como ecossistema, mas também como isso nos traz para o mercado, né? Seja para a imprensa, seja para corporate, seja para investidores, seja para que outros players também possam olhar para a nossa comunidade, né? Para as nossas startups aqui e entenderem o grau de maturidade, onde eles podem estar mais atuante. Então, isso é muito importante e isso só é possível com essa ajuda. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos os líderes de comunidade que nos ajudaram. Também na página de documento de atores você consegue encontrar essa lista de todos os curadores do mapeamento deste ano. Você também encontra a lista completa de todas as startups que responderam à pesquisa, que participaram do nosso mapeamento, também está lá. Então, se você quiser se conectar com startups, quer conhecer melhor do ecossistema, fica aqui a minha dica. Então, mais uma vez, se você não anotou, já pode acessar o nosso site e baixar o mapeamento completo com todas as informações. E o que vocês mais precisarem também, se quiserem ter um papo, entender um pouco mais de como foi feito esse trabalho e mais insights ou acompanharem, provavelmente nas próximas semanas aí a gente vai estar lançando mais conteúdos e trabalhando mais informações sobre tudo que foi divulgado. Mas fica aqui o convite, vejam, consigam analisar um pouco mais todos esses dados e o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Deixo aqui também os meus contatos, então tem o meu e-mail, tem o meu LinkedIn, mas também pode procurar o time da B-Startups, o time do Sebrae, se vocês precisarem de qualquer coisa em relação a isso. E espero muito que vocês gostem, aproveitem bastante desse material, deem feedbacks e continuem aqui acompanhando mais a programação do Case Startup Summit, que com certeza nos estandes estão cheios de conteúdo, os plenários também estão cheios de palestras incríveis, feitas tudo com muito amor e carinho para vocês. Eu espero que vocês estejam aproveitando, curtam bastante esse material e qualquer coisa nos vemos em breve. Tchau, tchau!